Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer aqui a presença de todos para a gente falar sobre o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, e agradecer, Eduardo, a sua disponibilidade, a disponibilidade de toda a equipe para estarem aqui conosco, falando um pouquinho do serviço. É um serviço novo do governador Valadares, né? E vai ser essa apresentação de toda a equipe. Eu estou vendo aqui quase que toda a equipe presente. Sim. E vai ser um prazer conhecer o trabalho dos nossos alunos. São alunos do 10º período do curso, tem alguns alunos de projetos aqui também. Convidei a professora Thais, que é da área do hospitalar. Agradecer também, Thais, a sua presença aqui. Enfim, Eduardo, acho que você podia apresentar toda a equipe, Tá certo. você, o Douglas, e aí depois a gente vai batendo um papo aí, considerando as dúvidas dos estudantes. Entendi. Pode ser assim? Pode sim, com certeza. Também a gente gostaria de agradecer esse contato de vocês, né? A gente acha muito importante essa integração das equipes, né? A gente já teve essa aula que a gente vai fazer hoje, uma aula de apresentação. Já fizemos essa aula com o pessoal do NASF, já fizemos com o pessoal do hospital e do Consurge, né? Então, o Douglas, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Eduardo, eu sou coordenador geral do SAD, né? Presente aqui nós temos a Patrícia, que é a coordenadora de equipes, a Ana Flávia, a Camila, que são as duas fisioterapeutas que dão suporte para a gente, e o enfermeiro Douglas, que vai fazer uma breve explanação sobre o SAD. Tá? Então, ele vai começar fazendo uma breve explanação e depois a gente vai bater um papo sobre a apresentação dele. Patrícia, quiser falar alguma coisa também? Não? Então, Douglas, pode começar então a apresentação, aí depois a gente bate um papo. Pode ser? Pode ser sim, Eduardo. Eu só estou vendo que os microfones seu e do Douglas estão ligados, está dando uma interferência. Então vou estar desligando o meu aqui agora e ele vai começar a apresentação agora. Isso, e eu vou pedir para os estudantes, os demais presentes também, para desligar os microfones, que eu estou vendo um ou outro microfone ligado, tá, gente? É só ter atenção nesse ponto. Douglas, prazer conhecê-lo, a palavra está com você. Prazer, Pedro. Estão me ouvindo bem? Bom, o SAD, boa tarde a todos, gente. O SAD é fruto de um programa do governo federal, tá? Que é o programa Melhor em Casa, e ele tem como objetivo principal a gente trazer a segurança, né, o cuidado que é dado ao hospital ao conforto do lado do paciente. Então, que bom, né, que o nosso Sistema Único de Saúde, ele atendeu essa demanda, porque todos nós sabemos que o atendimento dentro de casa para o paciente, ele traz ganhos e benefícios muito evidentes, né? Até porque a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a saúde é um bem-estar físico, social e mental, cuidar do paciente dentro da sua estrutura familiar, dentro do seu contexto social, dentro da sua casa, ali com seus objetos, né, com seus móveis, com seus entes queridos próximos, traz aí um benefício grandioso para o paciente. Então, o SAD, ele vem, né, o Serviço de Atenção Domiciliar, vem com esse objetivo de deshospitalização, de retirar o paciente do hospital e manter os cuidados possíveis, né, com o paciente estável dentro da sua residência, tá? É um programa que iniciou em 2011, né, em âmbito nacional aí pelo SUS, através da portaria 2029, de 24 de agosto de 2011, e que veio também a ser integrado ao programa de SOS de emergências da Rede Atenção, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também, né, dessa rede, porque o SAD faz parte dessa rede, a interação aí com o serviço primário, secundário e terciário. E em Governador Valadares, esse credenciamento ele iniciou há 2 anos atrás, né, em outubro de 2019, que o SAD ele começou a nascer aqui em Governador Valadares, né? Aí veio a aprovação da proposta em dezembro deste mesmo ano, e aí nós iniciamos efetivamente as nossas atividades agora em junho de 2021. Tá? O SAD, então, tem um objetivo principal, conforme eu disse, de tratar as pessoas de forma integral no seu domicílio, atendendo aí as demandas de tratamento, a paliação, a reabilitação e também a prevenção de agravos, né? Nós lidamos com pacientes, às vezes, idosos, que têm aí os eventos adversos, como quedas, úlcera de pressão. A gente trabalha muito na prevenção e na promoção de saúde também, não excluindo aí a atenção primária
desses cuidados também, tá? Desde que o paciente ele esteja na situação de leito, né, temporário ou até mesmo permanente, que a gente vai prestar esses cuidados aí. Bom, com isso, nós temos outros objetivos aí que acabamos alcançando também, que é a redução da demanda por atendimento hospitalar. O paciente ele vai buscar o hospital quando ele tiver realmente essa demanda, então o SAD trabalha nisso também, então nós, tratando do paciente dentro do domicílio, a gente evita que ele procure atenção terciária, o hospital, por algo que pode ser feito dentro de sua própria residência, tá? A redução, então, pelo período de permanência dos usuários, a gente sabe que quanto maior o período de internação, há mais risco de infecção desse paciente. Então, o SAD ele tem trabalhado muito nisso. Para dar um exemplo para vocês, pacientes com pós-cirurgias de fêmur, por exemplo, a gente tem quando ele está no momento da alta, a gente já entra e presta os cuidados no domicílio, né, a sequência desses cuidados com fisioterapia, com até mesmo a retirada dos pontos desse paciente e outros eventos. E aí nós trabalhamos também, né, a humanização, conforme eu disse, dessa atenção ao paciente na sua casa e tratando também para que ele tenha uma certa autonomia, dependendo de alguns usuários. A gente vai trabalhar essa reabilitação aí para dar um pouco de autonomia a esse paciente dentro do seu domicílio. E também a desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros estruturais do SUS, visto que nós estamos vagando leitos para aqueles que realmente necessitam de um leito hospitalar. Com isso você vai ter até uma redução de custos, até a gente acaba atingindo também a questão da sobrecarga do profissional de saúde em cuidar daquele paciente que já deveria estar em casa. Então, o profissional de saúde do hospital ele tem uma demanda exigida, às vezes de curativo, de algumas outras coisas, que o SAD assume esses cuidados via residência, tá? Então, vou passar um pouquinho mais dessa lei e vou trazer para vocês como que o SAD hoje funciona no Governador Valadares, tá? Nossa estrutura hoje, ela conta com 2 equipes de equipes multiprofissionais que nós chamamos de EMAD. Eu vou explicar um pouquinho isso mais para frente. E uma equipe multiprofissional de apoio que a gente chama de EMAP. A constituição dessas equipes são diferentes. Vocês vão ver aqui que o EMAD é composto por um médico, enfermeiro, o fisioterapeuta e também o técnico de enfermagem. A equipe EMAP, a equipe de apoio, ela conta com outros profissionais. Por exemplo, a psicóloga, assistente social, a nutricionista. Tá? Então, a gente... Esqueci mais algum profissional? Acho que não, né? Mas eu vou elencar aqui para vocês. A coordenação do SAD de Governador Valadares é do Dr. Eduardo, que se apresentou aí conosco, o Eduardo Amaral, e a Patrícia é aí a coordenadora de equipes, a nossa enfermeira. Nós temos 2 equipes assim distribuídas, vou só falar rapidamente sobre a constituição delas. Então, você vê, a equipe MAP 1 tem, EMAD 1 tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, tá? A EMAD 2 e a equipe de apoio, que tem a fonoaudióloga, que eu esqueci desse profissional, também importante, tá? Psicólogo, a nutricionista e assistente social. O SAD Valadares, hoje, ele funciona aí de segunda a sextas-feiras com a equipe completa, conforme escala. A gente tem uma demanda de visitas aí pela manhã e a parte da tarde, que depois eu vou estratificar isso. E aos finais de semana, a gente funciona a regime de plantão com técnico de enfermagem, o enfermeiro ou o médico também, definido aí pela escala já previamente pelo Dr. Eduardo e a Patrícia, nossa coordenadora. Nós temos aí uma previsão de atendimento dessas equipes de 12 atendimentos diários, sendo 6 pela manhã, 6 à tarde, é mais ou menos isso que a gente está conseguindo fazer nesse momento, tá? E os atendimentos administrativos, nós temos um funcionário administrativo aqui, que tem a demanda de organização dessa agenda, de comunicação com esse paciente, com o familiar desse paciente, tá? Que todas as nossas visitas são agendadas, e também essa equipe também administrativa, ela gira com a equipe multiprofissional na construção e no lançamento das produções que nós fazemos diariamente, tá? Para vocês terem uma noção de como o SAD está funcionando hoje, eu trouxe aqui uma estratificação para vocês terem um pouquinho de noção. Bom, pacientes atendidos, desde o início aí, nós estamos novinhos, né? Desde junho, então nós estamos com pouquinhos meses funcionando, mas já passou por nós aí 357 pacientes aqui em Governador Valadares. Desses pacientes,
211 receberam altas, né? Essas altas, elas são referenciadas, talvez, para a equipe da estratégia básica, né? Da atenção primária. Tivemos aí cerca de 43 óbitos, e até a gente contabiliza isso porque vocês viram ali que uma das vertentes que nós trabalhamos é o cuidado paliativo. Então, nós temos conseguido trabalhar, né, com o cuidado paliativo, que é algo tão preconceituoso ainda nos dias de hoje, mas a gente sabe que é o aliviar da dor, né, o tratar aí, o dar conforto a esse paciente em estado terminal, e nós temos tido um êxito com os familiares no entendimento de como esse paciente está na sua finitude, como deve ser esses últimos momentos, e nós temos para nós um grande ganho, que é os óbitos ocorridos dentro do domicílio. Então, o paciente, a família hoje está segura com essa equipe multidisciplinar de que não adianta trazer para o hospital, em alguns casos, né, na terminalidade, numa doença grave, uma doença crônica, ter que hospitalizar esse paciente se ele já passou por todo esse tratamento e já não tem ali uma demanda para isso. Então, nós temos tido um grande resultado com relação a isso também, tá? Pacientes ativos hoje do SAD, que esses pacientes que nós visitamos aí, de acordo com a nossa agenda, estão ativos, são 96 pacientes. Aí, estratificando, nós temos 55 homens e 41 mulheres aí no nosso trabalho, nosso serviço hoje ativo. A média de idade, nós atendemos aí crianças aí de 8 meses, bebês, né, 8 meses, até uma idosa, que nós temos aí com 112 anos. Então, a média de idade aí, 56,6 anos, tá? Como que origina os pacientes para o SAD? Então, a maior demanda nossa é a demanda hospitalar. Então, a equipe ela já faz uma busca ativa, os hospitais aí já estão também credenciados e até fizemos reuniões, como o doutor Eduardo já disse anteriormente, para a gente alinhar, então, a forma deles trazerem esse paciente para nós. Então, tem um formulário nos hospitais e a gente vai receber essa demanda do hospital ou também do serviço de unidade básica, que são os PSFs e UBSs aí. Patologias mais comuns, depois a nossa fisioterapeuta vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente tem aí as sequelas de AVCs, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as neoplasias, cânceres, fraturas, algumas lesões também. A previsão nossa de atendimento é uma previsão de 195 atendimentos semanais e mensais, totalizando aí 780 atendimentos por mês, tá? Conforme eu falei com vocês aí, o eixo de atuação do SAD é a integração com a estratégia de saúde da família, a desupalização e a deshospitalização, né? Tirar o paciente do hospital, quando assim possível, os critérios que a gente vai falar daqui a pouquinho, para que ele possa ser cuidado em casa. E aí nós elencamos, organizamos esse paciente em 3 níveis aí, o AD1, AD2 e AD3, atendimento domiciliar 1, 2 e 3, e a gente vai referenciar dessa forma que está na figura aí. O AD1 é referenciado para a Estratégia de Saúde da Família, ou NASF, o AD2 e AD3 é o paciente que vai ser assistido pelo SAD. E aí nós temos pacientes que são, então, em uso de sondas, em oxigenação domiciliar, um curativo de alta complexidade, alguma coisa mais complexa para a gente aí, tá? Como que o paciente chega para a gente no sentido de elegibilidade? Qual o paciente que está apto para ter o serviço do SAD, tá? Alguns critérios aí já determinados pelas portarias que anteriormente estão aí são os seguintes: critérios clínicos e critérios administrativos, tá? Vamos primeiro pelos critérios administrativos. Residência no território de cobertura, no nosso caso aqui, Governador Valadares, tem que estar morando, residindo em Governador Valadares, tem que ter o termo de consentimento do paciente, do familiar, que ele abre a porta para o SAD entrar na casa dele, deve ter a presença do cuidador, porque o SAD tem como prioridade a orientação e o treinamento do cuidador para dar sequência ao cuidado, tá? O SAD não assume o cuidado do paciente, ele faz o atendimento, ele treina o cuidador ou familiar que está ali sobre a responsabilidade desse paciente, para que ele possa dar continuidade aos cuidados, tá? E a ambiência domiciliar adequada. Quando a gente fala disso, é questão social, onde que esse paciente está inserido. Isso é um ambiente seguro, seguro sanitariamente, seguro da forma mesmo, até mesmo civil, social, tudo isso a gente é necessário levar em conta, tá?
E quando não há essa segurança, por exemplo, você vai na casa de um paciente que ali não tem saneamento básico, a gente vai tentar, de alguma forma, junto da nossa assistente social, buscar isso através dos meios legais. Bom, critérios clínicos também, a condição clínica do paciente, o paciente estável, que tem condições de receber esse atendimento em casa, procedimentos necessários, que não são aqueles de cuidados de enfermagem, por exemplo, de 24 horas, porque nós não funcionamos 24 horas, tá? E a frequência de visita é definida conforme a equipe, nessa primeira visita do médico com o enfermeiro, define ali o plano de cuidado, né? Se vai ser semanal, se é 2 vezes por semana, se vai ser quinzenal, isso aí a gente vai ver de acordo com os critérios de elegibilidade. Quais pacientes, então, não são elegíveis para o SAD? É importante nós colocarmos isso também. Então, aquele paciente que necessita de monitoração contínua, 24 horas, tá? Aquele que necessita de assistência contínua de enfermagem, porque nós capacitamos ali os cuidadores, mas se não é, né, ele não é da área, não tem formação na enfermagem, não tem condições de assumir alguns tipos de cuidados, então não é elegível para o SAD. Aquele que necessita de algum propedêutico complementar, alguns exames diagnósticos, um procedimento diagnóstico ou serviço de urgência. Aqueles que necessitam de tratamento cirúrgico em caráter de urgência ou de uso de ventilação mecânica invasiva, não é paciente para o SAD, tá? E para isso, a gente faz a pactuação, porque conforme eu falei com vocês, o SAD ele é mais um serviço dentro de uma rede aí do Sistema Único de Saúde. Nós deixamos claro para o paciente e para o familiar que, em casos de urgência e emergência, não há outro serviço a não ser o SAMU. Então, ele precisa ser orientado por nós, pela psicóloga, assistente social, os profissionais que estão no SAD. Em caso de urgência e emergência, o SAMU não procure o SAD. E também, conforme eu falei, que acontece o nosso trabalho, né, faz parte do nosso trabalho, quando acontece os óbitos, a família já vem, né, quando a gente identifica ali nos cuidados paliativos, a gente já introduz ali com os familiares, no caso de Governador Valadares, a existência do SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, para o paciente não ficar, familiar não ficar perdido nessa hora tão triste aí, que é a perda do seu familiar, tá? Essas fichas aqui eu vou passar muito rapidamente, são as fichas que são formulários que são preenchidos para demandar ao SAD. Isso está presente nos hospitais, está presente também na unidade básica de saúde, a gente já fez reuniões prévias com esses profissionais. E alguns resultados aí colhidos pelo SAD, dentro daquilo que eu falei com vocês. A gente acompanha lesões, temos então aí evidências aí de um bom cuidado com as lesões, os profissionais que assim estão tratando, né? Vocês veem aí uma evolução muito boa das lesões, rapidamente, só para vocês conhecerem, tá? Também trabalhamos muito a autonomia do paciente, eu tenho até um videozinho aqui de uma paciente, tudo tem um termo de consentimento também, de ceder as imagens. Uma paciente que nós chegamos em casa hospitalizada e ela estava nessa alegria toda aí, dançando. Essa era uma paciente acamada, né, que nós atendemos no início aí das atividades do SAD e que estava depois fazendo suas atividades diárias, já estava cozinhando. Uma paciente que nos surpreendeu grandemente aí. O depoimento dela, do quão foi importante o SAD na vida dela, tá? Aqui também o tchauzinho dela, todas as manhãs que nós visitávamos ela. Então, você vê uma autonomia, né, um restabelecimento da autonomia do paciente. Aqui uma paciente decanulada, uma paciente com tráqueo, que há mais ou menos 5, 6 anos utilizava tráqueo, e com o trabalho da equipe multidisciplinar, fonoaudióloga, fisioterapeuta e os outros profissionais envolvidos, foi feita a decanulação dela. Uma paciente que voltou a comer via oral, tá? Tá super bem. Aqui também nós apresentamos uma reabilitação, uma paciente que nós temos que ela tem um tumor cerebral e gastrostomia, traqueostomia, mas a paciente que está aí com a ajuda da fisioterapia na reabilitação, tá? Fazendo a fisioterapia em casa, né? Foi ensinado aí a mãe, e a mãe tem reproduzido o trabalho aí das fisioterapeutas. E aí, o contato do SAD, que a gente vai deixar com vocês aí, depois
Douglas, nesse momento travou sua imagem aqui para mim. Eu acho que para todo mundo. Eu estou vendo Eduardo. Travou a imagem do Douglas. Ele está vendo aqui, parece que deu algum probleminha aqui, ele tá vendo aqui. Só um Bom, foi momento. bem no finalzinho já. Mas, de qualquer forma, já estava finalizando a apresentação já. Agora vai. Foi. Voltou. Voltou? Desculpa, a internet caiu. Eu estava no finalzinho aí já, né? Isso, no último slide. Isso. Vou deixar aqui então, Peterson e demais, os nossos contatos, tá? O WhatsApp do SAD, o nosso e-mail e o nosso endereço aqui ao lado do CADEF, para quem é de Governador Valadares, aqui na Rua São João, aqui é a Rua da Policlínica, tá? Então, nós recebemos a demanda através desses contatos aí, por e-mail ou pelo WhatsApp, através daquela ficha de formulário que foi apresentada para vocês, ok? Aí eu deixo aí alguma dúvida, quiserem perguntar aí, podem perguntar ao doutor Eduardo aí, ao Estênio, enfermeiro que está aqui. E eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para a Ana Flávia, que aí vai falar especificamente com a fisioterapia, tá bom? Eu queria só uma palavra primeiro aqui, Pets. Ótimo, pode seguir, Eduardo. Sim, queria só uma palavra que a gente estava tendo uma certa dificuldade na integração, né, com a área básica, com o PSF, inclusive eu acredito que é um problema que pode estar acontecendo com vocês também. Então, a gente já instituiu, já tem mais ou menos uns 2 a 3 meses, o prontuário domiciliar, que eu acho que seria uma forma de facilitar essa integração nossa. Então, todo paciente que é cadastrado no SAD, assim, eu acho que fica muito difícil a gente entrar em contato, por exemplo, estava tendo algumas demandas que, assim, algumas coisas assim, e é muito paciente, às vezes a gente não tem como entrar em contato, a gente não tem contato com as pessoas que estão acompanhando paralelamente a gente. Então, diante disso, a gente decidiu criar um prontuário domiciliar e a gente orienta a família, quando chegar algum outro profissional, né, ela apresentar esse prontuário para o profissional para a gente ter, assim, para fazer essa integração, né, porque a gente acha muito importante isso. Entendeu? Então todos os pacientes do SAD têm um prontuário domiciliar, tá? Onde são feitas todas as evoluções, né, desses pacientes. E aí, se quiser falar aí agora. Perfeito, Eduardo. E essa era a minha primeira pergunta aqui que eu ia fazer. Como que se dá a questão da integração com a atenção primária, as dificuldades? Na verdade, a gente fez um grupo, né? A gente tem um grupo com o Hospital Municipal e tem um grupo com a rede básica, um grupo que chama Integração, inclusive. E eu acharia interessante até ou você participar, ou a gente arrumar alguém da fisioterapia para estar participando desse grupo também. Entendeu? Porque assim, toda demanda que a gente tem, a gente faz o contato por esse grupo. A gente pergunta qual enfermeira, por exemplo, é do São Pedro. E aí tem a demanda, e aí a gente conversa no privado de acordo com a pessoa, entendeu? Mais alguma dúvida aí? É muito interessante, porque é um canal de comunicação que você chega quem está à frente, né, na ponta. Exatamente. Né? Depois a gente vai conversar de como a gente pode participar disso, tá? Muito bom. Tá certo. Agora Ana Flávia quer falar um pouco, Ana Flávia? Eu vou passar para a fisioterapeuta nossa conversar um pouquinho, tá bom? Perfeito, Eduardo. Obrigado. Tá mostrando a tela. Pergunta que você está apresentando. Tá aparecendo aí, pessoal? Boa tarde. Sim. Tá? Aqui, né? Mas aqui também vai, não é? Mas está aparecendo o slide, doutor? Não, slide não. Slide não? Peraí, então. Só um segundinho. Só um minutinho, pessoal. O slide vai aparecer aí. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana Flávia, uma das fisioterapeutas. A outra fisioterapeuta, Camila, está aí também, né, participando dessa reunião. E aí a gente colocou um pouquinho aqui a respeito da fisioterapia aí domiciliar, né? Que é a fisioterapia que a gente faz aqui no SAD, tá? Então, a gente, enquanto fisioterapia e fisioterapeutas domiciliares, a gente avalia, trata os problemas relacionados a movimento, equilíbrio, coordenação, né? Ou a demanda que o paciente vir a ter para a gente também, se for alguma demanda aí de parte respiratória.
Então, a gente avalia, elabora aí objetivos, tratamento, e pensando que isso tudo tem que ser junto com a família, né, desse paciente e o cuidador que vai estar lá cuidando desse paciente, tá? Além de também manter informada toda a equipe do SAD e a equipe aí que o Douglas e o Dr. Eduardo já falou com vocês sobre a integração, tá? E aí é muito importante que a gente tem feito, que é o prontuário em casa, né? Quando a gente vai atender esse paciente, a gente relata ali todos os profissionais aí do SAD, quando vai atender esse paciente, relata, né, o que foi feito, como é que está sendo aí o acompanhamento com esse paciente, para que os outros serviços que possam acompanhar consigam entender e a gente conseguir trabalhar em conjunto. O objetivo nosso, enquanto fisioterapeutas no SAD, é tornar esse paciente o mais independente possível, né? Que a maioria desses pacientes que são atendidos por nós, normalmente são pacientes que estão acamados, que estão impossibilitados de sair aí do seu domicílio, né? Então, a gente traz para esse paciente aí a independência dele, tá? Enquanto a gente conseguir tornar ele mais independente. E aí, as condutas que a gente vai fazer com esse paciente, elas vão ser elaboradas com técnicas e métodos variados de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, assim como os outros profissionais que participam aí, né, do SAD, nós somos de extrema importância, né, porque a gente vai trabalhar aí na forma de reabilitar esses pacientes portadores de sequelas motoras, não também, né, não somente para executar técnicas, mas atender ele no domicílio e o mais importante, orientar a família sobre as condutas que a gente vai fazer com esse paciente, né? Condutas sobre como carregar esse paciente, como fazer as mudanças de decúbito, como posicioná-lo, como mover, e também as adequações que a gente pode estar fazendo no ambiente aí desse paciente, para que a família consiga aí adaptar melhor esse paciente nessa nova condição dele. Então, a gente vai, orienta e capacita também os cuidadores, tá? Sobre como lidar com esse paciente, como que a gente vai atender para a gente conseguir evoluir aí esse paciente e ter uma posição de independência, tá? Quando possível, né? Ou quando não possível, pelo menos facilitar aí o cuidador, né? Porque também precisamos pensar em quem está cuidando desse paciente, né? Então, a gente, o SAD, ele vai orientar, ele vai ver o lado do paciente, mas o lado do cuidador, o lado da familiar, né? Que a maioria das vezes esquece de cuidar de si e cuida somente do paciente. Então, a gente faz uma avaliação de capacidade funcional, tá? A gente, né, faz aí aqui, eu coloquei uma entrevista, porque a gente acaba também colhendo informações tanto do paciente, quando ele consegue nos relatar, quanto também do cuidador do familiar, tá? E aí a gente consegue identificar quais são as alterações que esse paciente vai vir a ter, quais as limitações e dificuldades que esse indivíduo tem, né? Se tem alguma disfunção aí que está gerando alguma incapacidade para ele e onde a gente vai atuar. Não só enquanto fisioterapia, mas enquanto a equipe toda. Então, o objetivo geral da fisioterapia é auxiliar o paciente e o cuidador, né? Por meio do seu conhecimento também científico e prático, de modo a melhorar a qualidade de vida no domicílio desse paciente. Lembrando que, às vezes, o paciente que a gente vai assistir também são pacientes aí em cuidados paliativos. Então, a gente vai promover uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Os principais objetivos, né? A gente avalia a capacidade funcional do paciente, utilizando aquela escala que é muito comum, a MIF, né? Que a gente avalia ali os graus de independência desse paciente, né? E elabora aí um plano de tratamento, seja ele para manutenção ou recuperação do quadro funcional, né? Algumas patologias, infelizmente, a gente sabe que a gente não consegue reverter, mas a gente consegue recuperar alguma coisa e manter, tá? Outro dos principais objetivos é orientar esse cuidador sobre as atividades, né? As AVDs aí, as atividades de vida diária, que vão auxiliar e vão ajudar na manutenção ou recuperação motora do paciente e também respiratória. Então, a gente precisa também orientar esse cuidador sobre o prognóstico motor, posicionamento do paciente, movimentos simples que vão aí evitar os aparecimentos ou de deformidades ou de outras complicações, as lesões aí as úlceras, né, por pressão, e envolvendo o familiar ou cuidador no processo aí de suporte desse paciente.
Também, executar as técnicas fisioterapêuticas adequadas de acordo com o quadro do paciente, até que ele atinja aí as condições para alta do serviço, né, de fisioterapia domiciliar, no caso aí alta da fisioterapia no SAD. Outro objetivo nosso também é manter contato com a equipe de atenção domiciliar e a unidade básica, então fazer essa integração, tá? Fazer essa referência aí para o paciente, a fim dele manter uma conduta única no tratamento e reabilitação, para a gente conseguir aí alinhar e ver uma evolução. E aqui eu coloquei alguns critérios de inclusão desse paciente aí na fisioterapia para a gente. A maioria dos nossos pacientes, eles são acamados, ou pacientes que vão apresentar incapacidade motora, ou para a marcha, que vai possibilitar esse paciente de ir até uma clínica de fisioterapia ou qualquer outro serviço aí na rede que ele consiga fazer a fisioterapia. Então, a gente avalia a partir da escala de MIF, tá? Outra coisa também que é muito importante para a gente, esse paciente tem um cuidador responsável, né? E que possa acompanhar as nossas visitas para que ele consiga aprender as nossas orientações, né? A gente executa essas orientações lá, né? A gente faz lá o tratamento, coloca ali o cuidador para ele aprender, e aí a gente vai vendo se esse cuidador ele está conseguindo reproduzir ou não através, né, desses vídeos que até o Douglas mostrou aí para a gente pede esse contato, né, do cuidador para passar para a gente como está sendo, porque a dúvida acontece a partir do momento que a gente começa a reproduzir, né, o que foi orientado. Então, a gente precisa ter um cuidador para que ajude principalmente esses pacientes que são totalmente dependentes de outra pessoa. Tá? A gente também tem pacientes sem uso de oxigenoterapia, tá? Pacientes incluídos, eles vão receber a visita, né, dos fisioterapeutas para tratamentos e orientações também, porém, voltada aí para a parte respiratória. Pode ter alguns pacientes que precisam aí de tratamento e orientações tanto na parte respiratória como na parte aí motora também, tá? O intervalo de visita entre esses pacientes vai depender do quadro do paciente, tá? A gente consegue, às vezes, eu coloquei até para frente, ir semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, 2 vezes na semana, 3 vezes, isso vai depender muito do quadro que o paciente vai apresentar para a gente, né? Às vezes, de início, a gente consegue ou tem a necessidade de ir mais vezes na semana, e a partir do momento que ele vai evoluindo, a gente vai diminuindo aí, essas visitas aí durante a semana. E um dos critérios de exclusão aí são pacientes e familiares que não demonstram interesse na colaboração, né, de nós enquanto profissionais para reabilitar esse paciente. Pacientes também que, assim que a gente começa a reabilitar e a gente vê que eles já têm aí uma evolução e a gente faz de novo, né, aplica essa escala de MIF e vê que esse paciente aí está totalmente independente, ele consegue sair do seu domicílio. Pacientes com contraindicação para realização de fisioterapia, às vezes paciente pós-operatório recente, né, às vezes ainda não tem aí uma indicação para fazer, a gente aguarda, e pacientes institucionalizados. Então, o que é a nossa função aqui? O que é a função do fisioterapeuta aí no SAD? Avaliar os pacientes, tratar os pacientes com os recursos adequados e disponíveis, orientar o paciente e também o cuidador das condutas, né, que a gente vai traçar para esse paciente, que pode ser ela simples, e utilizar os recursos disponíveis no domicílio, orientações registradas por escrito, a gente orienta e deixa lá no prontuário em casa. Outra coisa muito importante também é a gente tentar passar para esse paciente, para o cuidador, as orientações e adaptar com o que ele tem em casa. Porque se eu vou lá e mostro com algum aparelho algo diferente que ele não venha a ter, depois ele vai me falar que não conseguiu fazer porque ele não tem. Então, a gente sempre tentar adaptar com aquilo que o paciente também tem em casa. Avaliar e adequar o ambiente físico do domicílio, respeitando as condições da família, principalmente em relação a quedas, né? Nós até fizemos uma cartilha de quedas, porque às vezes as pessoas não têm noção do que precisa ser adaptado naquele domicílio ali para que ele evite quedas, que são coisas básicas, simples, mas que passa às vezes percebido. Então, a gente tem esse papel também de avaliar ali a condição desse ambiente desse paciente. Solicitar encaminhamento para tratamento, né? Fazendo essa integração aí quando necessário.
E nós, né, enquanto aqui fisioterapia de saúde, nós nos responsabilizamos pela questão de vagas em clínicas. Se esse paciente um dia receber alta da gente, a gente não consegue, às vezes, eu não posso ser responsável por ele ter uma vaga aí em uma outra clínica, né? Se a gente tem uma integração, fica mais fácil da gente conseguir ali conciliar, mas não é uma responsabilidade nossa, enquanto esse paciente receber uma alta nossa, a gente conseguir uma vaga para ele em uma clínica, tá? E aqui as atribuições do cuidador, né? Ele precisa concordar em receber as nossas visitas, assinar o termo de protocolo. A gente, quando vai nas visitas, a gente tem o termo que o familiar assina para a gente, executar as orientações que a gente passa, por isso dos vídeos, das fotos, para eles encaminharem para a gente ver como é que está sendo, qual que é a dúvida. Eles precisam acompanhar as sessões, né, que a gente faz no domicílio, oferecer condições mínimas de higiene, segurança na residência, para a visita e execução dos procedimentos. Então, isso são coisas que a gente, às vezes, no primeiro momento, quando chega, a gente precisa explicar para esse paciente, para o cuidador, para que a gente consiga ir moldando também. E aí a gente também tem pacientes aí que fazem uso de oxigenoterapia, né? Que a gente faz a fisioterapia respiratória. Então, o objetivo com esses pacientes são reduzir os sintomas respiratórios, aumentar a tolerância, a capacidade aos exercícios, às suas atividades de vida diária, tornar esse paciente mais independente, né? Lógico, sempre respeitando aí o quadro que ele se encontra. Com isso, a gente consegue também diminuir a ansiedade, a depressão, que a maioria desses pacientes usam um concentrador e ficam mais restritos ao domicílio, né? Então, a gente consegue, ali junto com a família, pensar em coisas que ele antes fazia e agora não faz, por receio, por estar desestimulado. Proporcionar ao paciente a possibilidade de interagir, né, com o meio ambiente dentro da sua nova realidade. Então, a gente vai tentar ali formas de tratar esse paciente com a parte respiratória, mas também as atividades que ele fazia antes. Instruir o paciente e sua família sobre doenças e limitações que esta causa. Então, a gente vai instruir tanto o paciente como o cuidador ou o familiar. Fornecer orientações gerais como controle de combate, né, ao cigarro, à bebida. Às vezes a gente tem casos de pacientes aí que fazem uso de concentrador, né, que são ex-fumantes ou fumantes. A gente sabe que no momento que ele está fazendo uso, ele não pode fazer o uso aí do cigarro, porque pode explodir e queimar, né, esse paciente. Então, a gente também precisa orientar quanto a isso. Possibilitar uma maior integração, uma melhor qualidade de vida em geral desse paciente, quanto com o familiar, quanto para ele mesmo, e devolver ele aí a máxima função possível e independência na sua comunidade. E aqui os critérios de inclusão, né? Quais são os pacientes aí que a gente inclui aí dentro da oxigenoterapia? Pacientes sem uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada, né? Então, eles fazem uso aí de concentrador. A gente tem vários pacientes que fazem uso desse concentrador aí. Ter um cuidador responsável pelo paciente e que possa acompanhar aí as nossas visitas para a gente avaliar em questão de orientações, para ele também nos passar como está sendo ali o dia a dia desse paciente. Está o paciente também disposto a concordar em fazer o tratamento, né? Porque às vezes, como a gente citou de início, esse paciente ele vai estar aí com a autoestima baixa. Então, por ele já fazer um uso há muito tempo, ele às vezes não quer fazer algumas orientações que a gente orienta lá de início. Então, a gente precisa também ver todos os lados. E os critérios de exclusão, contraindicação da fisioterapia pelo médico prescritor, pacientes em crises agudizadas ou exacerbadas, né? Ou com algumas disfunções cardiorrespiratórias graves, se tiver alguma contraindicação, a gente também não faz. Lembrando que a gente quer promover aí e está pensando sempre na melhora desse paciente. Então, se ele não tem indicação, a gente conversa com a equipe, né? E aí a gente chega em um consenso, que a gente nunca quer que esse paciente piore. E que também que a gente já citou, alguns pacientes, às vezes eles não querem, né? Essa reabilitação, mas aí envolve um pouco da parte aí psicológica, às vezes a gente conversa e aí ele, né, depois que ele tem uma ajuda psicológica, ele aceita, ele entende
e aceita que a gente volte lá e faça a nossa atuação. E aqui as periodicidades das visitas, né? A gente separa aí esses pacientes de acordo com o quadro deles, seja ele motor, seja respiratório, de acordo com a sua patologia, a gente consegue aí colocar quantas vezes na semana a gente vai nesse paciente, se a gente vai 2, se a gente vai 3, se a gente vai semanal, quinzenal, mensalmente, né? Como eu falei de início, a gente pode ter casos de pacientes que precisam que a gente vá lá fazer a intervenção mais vezes na semana, e com a evolução a gente vai aí diminuindo as nossas visitas e as nossas orientações e condutas, né? Isso vai depender muito de paciente para paciente. E aí, assim que esses pacientes eles têm uma melhora aí, e os sinais clínicos que a gente vê na parte motora, né, principalmente também, é através da escala MIF aí, quando a gente começa a ver a independência desse paciente, a gente coloca esse paciente aí para ter as visitas ou quinzenais ou mensais, isso depende muito do contexto do paciente. E aqui eu coloquei os pacientes que atualmente a gente, na fisioterapia, atende. Nós temos vários pacientes que são totalmente acamados, que são hipertrofiados, que são totalmente dependentes. A gente atende pacientes que têm traco e que estão acamados, e a gente faz a parte motora e respiratória, tá? A aspiração ali também, a gente realiza, orienta o cuidador, como que deve fazer. A gente também tem pacientes com tráqueo, que são aí pacientes de pediatria, né, que são de 8 meses, de 11, de 1 ano e pouco, e que tem algum atraso motor também. Pacientes com paraplegia, que estão aí se adaptando ao uso da cadeira de rodas. Pacientes com AVC isquêmico e hemorrágico, que aí estão de início acamados, por já terem aí associações com outras patologias também. Pacientes aí em uso de concentrador, uso de O2 aí. Pacientes com doenças neurodegenerativas, pacientes com ELA, pacientes com esclerose, pacientes com miastenias graves, pacientes imobilizados, né, que estão aí mais acamados devido a fraturas, principalmente fratura de fêmur, idoso é muito comum a gente ver, paciente que era totalmente ativo, mas está acamado por conta da fratura e precisa ficar ali imobilizado de início, né, para se recuperar, pacientes pós-Covid e pacientes incapacitados de sair do domicílio, seja por alguma dessas patologias que a gente citou aqui ou por patologias associadas. Pacientes também com transtornos respiratórios, DPOC, fibrose pulmonar, entre outras doenças aí respiratórias. Pacientes com alterações motoras, pacientes paliativos, que às vezes estão acamados devido ali a processo de finitude, e a gente vai atuar tanto na parte motora ou respiratória, e aí a gente avalia o que é essencial para aquele paciente naquele momento. É isso. Muito obrigado, Ana Flávia. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Camila, você quer complementar aí? Eu acho que o Eduardo está com a mão levantada. Não. Tá não, Eduardo? Não. Ah, tá joia. Não estou conseguindo ouvir. Alguém quer falar? Mais alguém da equipe? Douglas, não estou conseguindo ouvir. Não? Pessoal, então a gente pode entrar agora nas perguntas. Pode ser, Eduardo? Pode, à vontade. Pode sim. Ótimo. Eu tenho alguns comentários, depois algumas perguntas. Primeiro, dizer que vocês são muito bem-vindos, né? Eu acho que vocês devem ter percebido, quando vocês chegaram, o quanto que as equipes de saúde da família a gente tem várias angústias na atenção primária, e uma delas são esses pacientes, às vezes, acamados, com oxigenoterapia. A gente sabia que precisava de um atendimento especializado e não tinha isso, né? Então, dizer que vocês são muito bem-vindos na rede, e vocês vão vocês circulam na rede como um todo, né? Desde o hospital até a casa do paciente. Então, vocês estão vendo, de fato, a realidade da rede. Isso é muito interessante. E a nossa proposta é que os estudantes conheçam a rede, né? Não só o serviço que eles estão trabalhando.
Porque às vezes a gente está ali no nosso mundo, né, na nossa caixinha, e a gente não sabe o que acontece no serviço especializado. Então, a nossa ideia é sempre que, na nossa formação, o estudante conheça a rede que em algum momento ele vai precisar encaminhar, né? Eu tenho uma percepção em relação aqui a Governador Valadares. Eu não sou daqui, eu sou de Belo Horizonte, já trabalhei em Diamantina, enfim, a gente já circulou um pouquinho, né, aqui no estado de Minas, e eu percebo uma população muito carente, a questão socioeconômica aqui, né, e educacional. É difícil, às vezes, quando a gente passa uma orientação, existir adesão, né? Quando vocês falam que tem que ter um cuidador, às vezes até tem esse cuidador, mas na maioria, em muitos casos, esse cuidador ele tem um nível educacional muito baixo. E qual que é a percepção de vocês em relação a isso? O que fazer, né? Porque não é simples, não tem solução simples para uma questão como essa. Qual que é a percepção de vocês? Assim, vou até responder isso. O SAD, né, durante a implantação dele, a gente teve até essa dificuldade, porque não tem nenhum estudo, nada que fala da demanda que a gente vai encontrar, né? Então, assim, inclusive a demanda da própria região muda de acordo com o tempo, né? Tem, por exemplo, a época de inverno é mais questão respiratória, verão são outras coisas. Essa questão social a gente realmente passa bastante dificuldade, né? Porque realmente é uma população bem carente, e como o Douglas falou no começo, para a gente poder dar esse suporte, a gente tem que ter uns critérios mínimos de ambiência familiar, de ambiência domiciliar, né? Então, assim, até hoje a gente não teve nenhum problema mais sério, assim, problemas pontuais, né? Um cuidador ou outro, que isso é muito comum quando tem uma doença grave, né? Normalmente uma pessoa assume esse cuidado e acaba sobrecarregando essa pessoa. Então, pelo menos os problemas maiores que a gente tem é com relação à sobrecarga de cuidador, né? A questão social, assim, falta de material a gente consegue adequar de acordo com a necessidade, mas a gente tem visto mais a sobrecarga do cuidador. A questão social não tem muito interferido muito né, nesse sentido, não. Perfeito. Eu não sei se mais gente tem alguma pergunta. Levanta a mão aí, gente. Pode perguntar. Pode falar, o Shelley. É sobre o prontuário domiciliar, né? Assim, a princípio... Isso. Boa tarde. Pode falar, Shelley. Boa tarde a todos. Eu tinha uma dúvida em relação ao prontuário domiciliar. Esse prontuário pode ser preenchido pelos profissionais do NASF que fazem visitas a esse paciente ou não? Só o pessoal do SAD mesmo? Não, ele pode e deve ser preenchido, né? Assim, a gente orienta sempre o familiar, quando chegar alguma equipe, foi o que eu falei no começo, é muito difícil a gente poder assim, estar informando para todos os pontos da rede que a gente está acompanhando o paciente. Então, uma forma que a gente achou de tentar melhorar essa comunicação, justamente é fazer esse prontuário domiciliar. E assim, pode escrever, até deve, né? Deve sim. Ah, sim, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Eu estou compartilhando aqui um link, Eduardo, que a gente fica tentando criar mecanismos de comunicação, né? Mecanismos de organização a todo momento. E a gente está, nesse link, vocês encontram onde a gente tem estágio da fisioterapia da UFJF. É uma ferramenta do Google, né, que a gente está usando, depois vocês podem entrar e vocês vão ver. Hoje a gente está no NASF 4, 5, 8 e 10. E eu estava aqui pensando nessa questão da comunicação, da integração, né? Por esse mapa você sabe onde a gente está, e a gente vai ter reuniões com a coordenação do NASF agora no final de dezembro, da gente ver uma forma de, nesse mapa, a gente ter as pessoas de referência e como se comunicar com essas pessoas. Porque, por exemplo, se você tem um paciente no Atalaia Azteca e já entra aqui no mapa e já tem os contatos, como a gente pode disponibilizar os contatos, é uma outra alternativa, uma outra ferramenta, né? Vocês já vão saber o território que a gente está circulando com esse link aí. E depois a gente quer aprimorar, né, fazer isso de uma forma permanente, um aprimoramento permanente, de uma forma que
a comunicação ela seja fácil, né? Hoje tem muita tecnologia, e a gente tem que usar essas tecnologias ao nosso favor, porque é muito bom saber quando vocês estão na casa de um paciente que a gente está acompanhando, e ao mesmo tempo vocês saberem que a gente está circulando por ali também, né? Porque as orientações, se vocês vão 2, 3 vezes por semana, ou de 15 em 15 dias, ou mensal, a gente também vai ter um trabalho, em alguns casos, complementar, né? Então, a gente pode trabalhar isso, Eduardo, né? De vocês saberem onde a gente está, a gente saber onde vocês estão também, exatamente para ter esse reforço aí, de fato, um trabalho integral, né? Então, fica aí como uma sugestão, Eduardo. Muito interessante. Eu vou até analisar isso, até de alguma forma a gente usar isso no próprio site também. Muito interessante essa ideia aí. Eu vou dar uma olhada e vou... É uma ferramenta que eu tenho usado em alguns projetos. Eu usei isso, né? Eu aprendi isso com o pessoal da Federal do Paraná e está sendo útil para vários objetivos, né? É simples de fazer e aí a gente está à disposição para ajudar também, tá? Então, beleza. E assim, a gente agradece. É bem legal porque nós da fisioterapia às vezes temos essa dificuldade, porque às vezes nós temos alguns pacientes que não tem a cobertura da rede em determinado bairro, em determinada região, né? E aí, às vezes, a gente acaba que fica com essa dificuldade de estar assistindo esse paciente na quantidade de dias que deveria, né, na semana, entre 2, 3 vezes, porque não temos mesmo essa condição da rede. E aí, com esse mapa, vai ficar muito legal para a gente poder fazer isso junto. Ótimo. Uma sugestão que eu vou dar para a coordenação do NASF também é que esse mapa ele seja ampliado, porque a gente tem universidade de vários cursos pela cidade inteira. E vocês têm vários cursos, né? Vocês têm profissionais da enfermagem, da medicina, fisioterapia, enfim, vários, e tem estágio de vários cursos também. Então, acho que isso pode ser algo que vai favorecer a comunicação da rede com o ensino de uma forma mais ampla, né? É uma ideia aí que a gente vai trabalhar mais também com os serviços especializados e com a coordenação do NASF. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem. Ô, Peters. Oi. Eu tenho uma curiosidade. Diga. Essa ferramenta que você mostrou, ela tem capacidade de a gente cadastrar os endereços dos pacientes nossos e usá-lo como GPS? Sim, sim. Na verdade, a cada link desse aí, cada ponto é um endereço que a gente tem que fazer tem que ter CEP, é um pouco complexo, mas depois a gente aprende, né? Mas cada link desse aí é um endereço com um número. Então a gente não consegue gerar esse ponto, entendeu? Aí eu não sei a questão do sigilo, né? Porque como já se envolve a questão de pacientes. Eu digo para a questão interna mesmo do serviço, interna, no sentido do motorista ficar mais assim, vamos direto ao ponto lá do paciente. A gente não precisar de ficar. Porque tem endereço que a gente às vezes não consegue achar do paciente. É possível. Eu estou aprendendo também, tá? Mas eu acho que é possível sim. A gente está fazendo a localização dos serviços, né? Teria que ver uma forma de fazer a localização dos endereços das pessoas. É possível fazer, porque se é possível fazer de um serviço, aí talvez teria que numerar os pacientes, não sei, uma forma disso. Prontuário, talvez. Porque quando você coloca no mapa do Google, fica público, né? Então teria que ter uma forma de numerar, talvez, codificar, exatamente para não ficar uma coisa aberta. Pode. Entendi. Mas muito legal a ferramenta, muito bom. Obrigado, viu? Nada. Gente, algum estudante, professor Thaís, quer perguntar? Fica com vergonha não, gente. Obrigada, Petras. Eu só queria parabenizar a equipe pelo trabalho, né? Um excelente trabalho que vocês estão fazendo e aprendi bastante na aula de vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Thaís. Bom, pessoal, então eu queria agradecer aí demais vocês. Eu acho que é um primeiro contato, não é um primeiro contato que a gente já está conversando há um tempo, né, Eduardo? Sim. Mas é um primeiro contato mais específico de conhecê-los. Hoje a gente está aqui com o pessoal da atenção primária, mas eu tenho certeza que isso é de interesse também
os estudantes que estão no hospital, por isso que eu convidei a professora Thais para estar aqui conosco. E a gente vai manter uma conversa. Nossa ideia como universidade é fortalecer essa integração ensino-serviço, e a disponibilidade de vocês já mostra que vocês estão disponíveis para isso também. Eu acho que teve mais uma dúvida. Mais uma dúvida no bate-papo? É sobre o critério de alta, se eu não me engano. Sim. Assim, vou até responder. Quando a gente admite paciente, a gente faz uma classificação geral dele. Inclusive, não sei se o Douglas mostrou que é esse formulário aqui, ó. Então, são feitas várias pontuações no paciente, né? Inclui sistema digestório, sistema tegumentar, sistema respiratório, que é a parte da fisioterapia. E é feita uma pontuação, né? E nessa pontuação, a gente classifica o paciente em 3 tipos que o Douglas já passou. É tipo 1, tipo 2, tipo 3. E quando a gente vê que o paciente tem uma melhora significativa, a gente faz a reclassificação dele. Então, assim, só falar assim, a grossos modos, se o paciente tiver até 12 pontos, ele é classificado com atenção, assim, são vários critérios que a gente vai pontuando, né, inclusive os profissionais que o paciente demanda, e no final, de acordo com essa pontuação, a gente define como tipo 1, tipo 2, tipo 3. E quando a gente vê que o paciente tem uma melhora significativa, a gente faz a reclassificação dele. Se com a reclassificação ele baixou para baixo de 12 pontos, a gente, dentro da condição, sim, se tem um suporte no local dele, a gente referencia ele pro local de referência, né? Então, assim, essa alta dele que a gente fala é de acordo com a reclassificação e, assim, de acordo são 3 coisas. O paciente pode evoluir para melhora, ou para óbito, ou ter necessidade de ir para o hospital de novo. São os 3 critérios nossos de alta do serviço, né? Ou ele vai receber alta de acordo com essa reclassificação, vai baixar a pontuação de forma que a gente consiga passar ele para a rede básica, ou o paciente vem a óbito, ou ele piora a ponto de ter que ir para o hospital. Tá? Então, assim, no caso da pergunta que ela fez com relação à alta da fisioterapia, né, a equipe multi faz essa nova pontuação dele, tendo uma pontuação abaixo de 12 pontos, a gente faz a referência dele para atenção básica. Ô Eduardo, essa classificação é que já vem na portaria ou vocês criaram uma outra? Essa classificação na aula de preparação para o que eu tive que fazer, não tem um modelo específico, né? Eles sugerem várias classificações e a gente adotou a mesma classificação que é adotada em Contagem, que é um SAD grande, inclusive recebeu prêmios internacionais. Então, para a gente não criar uma classificação nossa, eles deram a opção da gente imitar uma outra classificação. Como o SAD de Contagem é muito bem estruturado, a gente manteve, porque assim, é uma coisa bem interessante. Tá? Assim, a gente manteve a classificação do SAD de Contagem, né? Fizemos uma pactuação com eles e manteve a classificação. E, assim, inclui vários fatores, né? Questão de feridas, questão de tipo de alimentação que está fazendo. Eu posso até passar esse documento para vocês avaliarem depois, se vocês estarem apreciando isso. Perfeito. Vai ser interessante, Eduardo. Obrigado pela pergunta, Tátila. Por isso vocês têm que perguntar, né? Agrega muito ao debate quando vocês fazem perguntas. Então, gente, vou já partir para o encerramento, agradecer Eduardo, Douglas, Ana Flávia, Camila, Patrícia, todo mundo da equipe, né? Estou vendo aqui, Gabriela, já é nossa estudante, né? Todos os nossos estudantes, professora Thais. Eu acho que, né, como eu disse, é um primeiro contato, né, com todo mundo, e a gente tem tudo aí para somar, né, na rede de atenção, a gente com esse perfil de formação, vocês o assistencial, mas as coisas se juntam, né, em vários momentos. Então, agradecer aí, Eduardo, brigadão, e até a próxima aí. Então, tá certo. Por parte do SAD, a gente quer agradecer também o contato, né, espero que seja o primeiro de um trabalho que a gente vai fazer junto aí. Vou dar uma olhada nesse mapa, assim, qualquer demanda que tiver, você pode entrar em contato direto comigo, pode passar, né, para o pessoal que está assim, porque qualquer demanda que tiver, tem um telefone nosso aqui institucional, mas se precisar de qualquer demanda que tiver, pode entrar em contato comigo, ou depois eu passo o telefone nosso para vocês também aí. Tá? Já até tem no slide aí, mas eu passo para vocês depois. Perfeito, Eduardo. E precisando da gente também, a gente está à disposição. Tá certo. Para estar... Se quiser fazer uma visita, se quer conhecer o serviço nosso aqui também, pode ficar à vontade. Trazer os alunos para ver, porque é interessante também ver essa logística de marcação, essa parte administrativa é muito interessante também. Tá? Como é que a gente marca, como é que a gente capta o paciente, isso é muito interessante. E vocês estão convidados para conhecer o serviço aqui. Pode ter certeza que a gente já vai agendar isso em breve. Então tá certo. Tá joia? Tá bom? Te agradeço o contato aí.
Estamos à disposição aí, tá bom? Muito obrigado, Eduardo, toda aqui. Tá certo. Tchau, Um abraço. Até Um abraço, Pedro. Até a próxima aí. Tchau.